Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo do 23 ao 27, que nos diz assim: Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, certamente tropeço para os judeus e loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados assim, judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olhai, pois, irmãos, vosso chamado, e que não há sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos nobres, mas Deus escolheu os nécios desse mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Então, Paulo, ele nos fala que ele nos fala em dois sentidos assim, né? Que para os judeus, Cristo é loucura. E para os gentios, né? Desculpa, irmãos, para os judeus, Jesus é um tropeço. E para os gentios, ele é loucura. Porque para os judeus, porque eles creem ainda que há de vir ainda o Cristo, né? Que é o anticristo, né? Que vai ser, o anticristo vai enganar eles. E os gentios, porque não têm fé em Jesus. Então, esses são aqueles que vão ficar para o arrebatamento, que ficarão e perderão a salvação. Mas ele diz assim também, ó, para os judeus que são chamados, assim como judeus e gregos, Cristo é o poder e a sabedoria. Por quê? Porque tem judeus, sim, que creem em Jesus. Aqui agora ele está falando dos judeus que crê e dos gregos e os gregos que crê. Que também os gentios crê também. Então o Senhor está dizendo assim, ó, tanto judeus que crê e tem judeus que não crê em Jesus. E para eles, Cristo para os gentios, ele é loucura. Para os judeus, ele é um tropeço, é algo que está atrapalhando. Está atrapalhando a pregação de Cristo, é algo que está atrapalhando a vida enganosa dos judeus. Mas que agora ele vem falando daqueles que crê. Então tem judeus que crê, tem gregos que crê, tem gentios que crê. Somente somos nós. Que o Senhor, então nós vemos que esse que crê, nós vimos a Deus, que Deus é poder e sabedoria. Porque o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa somente na palavra. A palavra, ela além de ser a palavra, ela tem poder. Porque quando a palavra vem, ela tem um poder para agora entrar na mente da pessoa e convencer essa pessoa. Porque a Bíblia nos fala que existe a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você lê a palavra e você ora antes, o Espírito Santo de Deus, ele faz você entender a palavra. Você entende a palavra, você crê na palavra e o milagre acontece. Aí é onde que vem o poder de Deus. Então, não fica só no falar. Então, quando a palavra é pregada, a conversão, a milagres, a curas, a libertações, então é isso que Paulo está falando. Aqueles que crê, acontece isso, mas para aqueles que não crê, Jesus nem sequer existe. É loucura isso, é loucura, ele não existe, Deus não existe. E esse Jesus que vocês pregam para nós é um tropeço, porque
eles estão esperando o anticristo, que eles vão ser enganados e vão sofrer grande decepção. Maior decepção ainda quando eles veem Jesus em glória, o céu se abrindo e aquela glória tremenda de Deus, porque o mundo vai estar na escuridão. Então vocês imaginam aquela glória de Deus e vocês imaginam o desespero deles não ter crido em Jesus. Porque o Senhor diz mais ainda, né? Que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a nossa. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí o Senhor faz o quê? Aí o Senhor, ele vai buscar agora os remanescentes. Então agora, os remanescentes, o Senhor agora, ele vai fazer o quê? O que está escrito na palavra. Então o Senhor escolheu os nécios, aqueles que ninguém dava nada, os pequeninos, os menosprezados, aqueles que são coisas vil, que não tem aos olhos de outros, não tem valor nenhum. Então esses são os remanescentes agora no tempo do fim, que são desprezados, mas que estão buscando ao Senhor, que são desprezados pela sociedade. As mulheres que vivem na doutrina, que usa saia longa, cabelo branco. Então para eles isso é loucura. A conversão do servo de Deus é loucura. Como é que pode andar toda desleixada, com cabelo sem dar uma alisada? Como é que pode andar com os cabelos tudo branco, parecendo uma velha? Com essa saiona parecendo uma velha, sem maquiagem, sem pintura, sem nada. Pros que são enganados pela vaidade, isso é loucura. Mas para nós é o poder de Deus que se aperfeiçoa todos os dias em nossas vidas, nos capacitando para quê? Para confundir aqueles que se acham sábios. Para confundir quem? Aqueles que estão na presença de Deus e não vigiaram. Então o Senhor agora está pegando os remanescentes, esses aqui que Paulo está falando. Então eu vou pegar os nécios, aqueles que ninguém dá nada para ele, para envergonhar aqueles que se acham sábios. E o Senhor vai tirar aqueles que se acham sábios, conhece a palavra, mas não obedece. É a mesma coisa que nada. Não adianta você conhecer a palavra, saber que não pode roubar, vai lá e rouba. Sabe que não pode mentir, vai lá e mente. Sabe que não pode adulterar com os olhos, vai lá e não vigia e fica cobiçando. Então não adianta. Esses são os que estão se perdendo, que não estão se vigiando, que estão há tempos na igreja, que não estão vigiando. Eu estou falando dos servos de Deus aqui, a palavra está dizendo. Irmãos, vamos ficar então com essa direção que o Senhor está nos dando nesse dia de hoje, para que eu e você possamos vigiar todos os dias, para que a gente não seja deixado para trás, que a vigilância e a obediência ao Senhor é tudo, para que a presença dele esteja sempre conosco. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.